Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e nós estamos aqui neste canal com o objetivo de transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no Ensine Palestra, nós estamos na revista Lições Bíblicas, classe adulto, uma publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No quarto trimestre de 2022, estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares, ele é autor da revista, também é comentarista da revista Lições Bíblicas Classe Adulto e ainda articulista da CPAD e ainda presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, além de outras funções. Nosso tema de hoje é a lição número 10. Estamos encerrando o nosso trimestre. Vamos juntos, aqui no canal Ensine Palestra, trabalhar mais um precioso assunto. Vamos falar hoje sobre restauração. A você que está conosco e nos acompanha toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Você que ativou o sininho e mesmo assim não recebe as notificações, eu peço a você que desative o sininho e ative novamente para que você possa receber as notificações. A você que está chegando agora, a você que está conhecendo nosso trabalho, eu peço o seu crédito, eu peço que você assista o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar do conteúdo, comente. É uma grande honra ter o seu feedback aqui. Vamos juntos? Vamos então para mais uma lição aqui no canal Ensine Palestra. Lição número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Na nossa revista nós temos o texto áureo, temos a verdade prática, temos a leitura diária e temos a leitura bíblica em classe, que está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14. Mais uma vez, nós iremos fazer a abordagem do assunto diferente da organização da revista, mas focando no ponto central da lição. Nós vamos falar hoje sobre o Vale dos Ossos Secos. Durante a segunda invasão babilônica a Judá, o profeta Ezequiel também foi levado cativo. E lá, no cativeiro, Deus usou seu servo para mostrar ao povo que já estava se sentindo semi-morto. O povo já estava se sentindo semi-morto. Por quê? Porque haviam perdido sua pátria. Por quê? Porque haviam perdido a sua identidade. Por quê? Porque haviam perdido a sua cultura. Porque o Senhor, Ele tirara parte do povo ali da terra de Judá, ali da terra de Jerusalém. Mas o Senhor Deus continuava no controle de toda a situação. Ele enviara seu povo para o cativeiro, para dar-lhes uma valiosa lição, que ficaria perpetuada por todas as futuras gerações. A passagem do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 27. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E disse, Senhor, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados.
Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Deus, mais uma vez, promove em Ezequiel um arrebatamento de sentidos. Ezequiel continuava fisicamente no mesmo lugar. Ele não fora transportado ou teletransportado para o Vale de Ossos Secos. Ele não foi levado corporalmente para os vales de ossos secos. Ele ficou no mesmo lugar onde estava, mas o seu espírito saiu a passear até encontrar um vale de ossos. O seu espírito foi levado ao vale de ossos. Ezequiel estava em um mesmo local e o seu espírito estava naquele vale de ossos. Ezequiel olhava, Ezequiel enxergava, Ezequiel sentia, mas ele estava corporalmente em determinado lugar e o seu espírito estava em outro lugar. Por quê? Porque ele estava recebendo ali o que nós entendemos como um arrebatamento de espírito. Ali, Ezequiel viu algo sobrenatural acontecer no Espírito do Senhor. Lembre-se que aqui Espírito está com E maiúsculo. Sempre quando o Espírito está com a primeira letra, com a letra E, a letra inicial em maiúsculo, diz respeito ao Senhor, diz respeito a Deus. Assim como a palavra Deus, quando ela está com D mudo no inicial, quer dizer que ela fala de outros deuses, deuses pagãos, deuses que não existem. E quando ela vem com a letra D em maiúsculo, ela fala de Deus, do nosso Deus. E muitas pessoas, eu peço para você tomar esse cuidado, muitas pessoas escrevem um texto e colocam Deus, falando do nosso Deus, falando do Deus Criador, falando do Deus Jeová, com Deus minúsculo, com D minúsculo. Quando nós falamos sobre Deus, quando nós escrevemos sobre o nosso Deus, nós temos que grafar D maiúsculo, Deus. Sempre quando Deus está grafado com a letra D em maiúscula, fala do nosso Deus, do verdadeiro Deus. Quando coloca-se com D minúsculo no inicial, quer dizer que estamos falando de qualquer outro Deus. Quando o Espírito vem com a primeira letra inicial em minúsculo, com E minúsculo, quer dizer que está sendo falado sobre o Espírito do homem. Mas quando vem grafado com a letra E maiúscula, quer dizer que está falando do Espírito de Deus. E aqui Ezequiel está falando sobre o Espírito do Senhor. O Espírito Santo promoveu essa viagem de Ezequiel. Ele, o Espírito Santo, é responsável pelo arrebatamento de sentidos do profeta. Vale de ossos, vale que estava cheio de ossos. Uma cena tétrica, uma cena inusitada. Um vale cheio de ossos, ossos humanos, ossos secos, sequíssimos, sem vida. Ou seja, muito tempo estariam ali. Algo muito espantoso e até mesmo aterrorizante. Se você tentar imaginar a cena, se você tentar mentalmente imaginar-se nessa cena, você vai ver que ali é algo aterrorizante. Um vale cheio de ossos humanos, secos. No sentido espiritual, o vale é o mundo. O mundo é o vale. Os quatro cantos da terra. Os ossos dizem respeito ao povo de Israel. Os ossos, então, são o povo de Israel. O povo de Israel disperso por todos os cantos da terra, no mundo todo. Nós daqui a pouquinho vamos falar sobre a dispersão. Nós aqui vamos falar sobre a diáspora ou as diásporas do povo judeu. Daqui a pouquinho, ainda neste vídeo. Então, o povo de Israel disperso eram aqueles ossos. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. A resposta para essa pergunta seria óbvia. Logicamente, não haveria possibilidade daqueles ossos sem vida, sem carne, voltarem a viver. Mas Ezequiel estava tendo a sua fé desafiada por Deus. Ora, era o Senhor quem estava indagando. Partindo da premissa de que para Deus não há impossível, Ezequiel responde dizendo, em outras palavras, que a vontade de Deus é soberana.
Se Ele, o Senhor, quiser que os ossos revivam, assim será. Senhor, Tu o sabes, dentro do Teu querer, da Tua vontade, tudo pode acontecer. E assim Ezequiel respondeu, deixando para Deus a responsabilidade daquele acontecimento. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus estava pronto para fazer uma obra maravilhosa, algo jamais visto. Uma coisa é ressuscitar uma pessoa, alguém que tem ossos, tem carne, pele, aparência. Outra completamente diferente e desproporcional é ressuscitar um monte de ossos, sem pele, sem carne, sem aparência, sem aspecto. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. Cada osso voltou ao seu devido lugar. Os ossos retornaram e se juntaram como estavam antes da morte de cada um daqueles corpos. Ali os esqueletos não estavam inteiros, os ossos estavam misturados. Cada osso voltou ao seu devido corpo. Logicamente que houve um ruído de ossos se cruzando, se batendo. Claro que um rebuliço aconteceu, pois a insólita cena mostrava a Ezequiel os ossos se encontrando e se encaixando na devida posição original. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Os esqueletos já estavam todos montados. Os nervos começaram a ser introduzidos em meio àqueles ossos. E cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Os esqueletos foram revestidos pela carne e pela pele. Agora já não eram esqueletos, agora eram corpos refeitos. Mas não havia neles espírito. Agora eram bonecos inanimados, não havia vida. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito. E eu vejo que aqui Espírito está com E minúsculo. Profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos da terra ao Espírito, de novo com E minúsculo, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O sopro de vida, aqui esse Espírito fala de sopro de vida, o Espírito que deveria habitar naquele corpo. Aqueles corpos inanimados estavam cada um à espera de um Espírito. Para cada um deles receberia um Espírito, e assim esse Espírito faria com que o corpo revivesse. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. O sopro de vida alcançou aqueles corpos e eles passaram a ter vida. Enfim, a obra estava completa. Deus havia operado o impossível. Ezequiel certamente ficou boquiaberto por toda aquela cena que vivenciou naquele lugar. Ele viu os ossos dispersos, talvez alguns quebrados, e esses ossos começaram a se procurarem, a se unirem, criarem um esqueleto. Esse esqueleto recebeu o nervo recebeu a carne, o corpo estava pronto, e agora vinha o sopro de vida para que aquele corpo pudesse viver. É uma cena muito tétrica, mas também é algo maravilhoso. É uma cena inicial aterrorizante, como eu falei, mas o fim dela, a consolidação da vida ali, foi fantástico. Foi algo sui generis. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Essa profecia não aceita especulações ou interpretações diversas. O próprio Deus declara a Ezequiel o que significa toda aquela visão que ele presenciou. Deus está declarando que jamais irá abandonar o seu povo, será sempre o seu guia condutor. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. O povo de Israel reclamava que seus ossos haviam secado porque a esperança de um livramento não veio. E os falsos profetas profetizavam falsamente que não haveria cativeiro, não haveria baixas para Israel. O castigo previsto por Jeremias e Ezequiel aconteceu. Aconteceu. E o povo estava já sem ânimo.
Conta a tradição que alguém veio de Judá e contou a Ezequiel, falou a Ezequiel, deixou Ezequiel a par do que havia acontecido lá em Judá. A cidade agora fora completamente destruída, desolada. O templo foi saqueado e posto abaixo. Agora Ezequiel sabia que a sua terra natal praticamente não existia mais. Jerusalém estava em ruínas. Mas mesmo assim Ezequiel não se abateu, não se abalou. E Deus, através dessa visão, estava garantindo a Ezequiel que Israel voltaria novamente a ser uma nação. Tão improvável quanto ossos reviverem, seria um povo disperso, sem nacionalidade, sem nação, sem cultura, agora voltar a ter novamente ser uma nação, ser um povo, ter um território. Era improvável, mas Deus, o Deus de Israel, é o Deus do improvável. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. A sepultura dos ossos são as nações, para onde o povo de Israel se espalhou. O povo foi disperso por várias nações, por vários países. E esses países, as nações aqui, são as sepulturas. Deus irá fazer com que o seu povo habite novamente em sua própria terra. E essa promessa é incondicional. Deus prometeu e cumprirá. A despeito da desobediência de Israel, ela vai acontecer. O que nós aprendemos aqui com a passagem do Vale de Ossos Secos? Essa passagem tem duas linhas de interpretação absolutamente compatíveis entre si. Elas se adequam. Primeiro, a ressurreição que acontecerá futuramente. Os salvos mortos em Cristo, por ocasião de sua volta, ressuscitarão independente do estado de seus corpos físicos, mesmo que sequer haja corpo, apenas ossos, em alguns casos apenas cinzas. Ressuscitarão para gozar da vida eterna. Também os ímpios mortos serão ressuscitados, porém esses para a morte eterna. Ou seja, a ressurreição futura estava sendo profetizada naquela cena. E essa mesma passagem também tem uma segunda interpretação. Ela fala do contexto histórico da volta do povo de Deus cativo em terra estranha para sua casa. O texto trata sobre a restauração de Israel, a reunificação de Israel, tanto física como espiritual. Essa é a interpretação mais aceita pela maioria dos comentaristas. Ou seja, nós aqui entendemos que não há coisa impossível para Deus. Por mais improvável que seja a situação, Deus pode e faz a reversão dela. Embora o povo pudesse se sentir abandonado por seu Deus, esse nunca o deixaria. Embora a nação de Judá não existisse mais, Deus havia escolhido o seu povo e para ele entregaria uma terra. Tirou-o dessa terra e para lá faria com que ele retornasse. Deus tirou o povo, levou o povo para a terra, teve que tirar o povo dessa terra, mas novamente ele vai levar esse povo para essa terra. Judá estava abandonada, um deserto, uma terra arrasada, destruída, mas o Senhor ressuscitaria a nação, restauraria a sua grandeza entre as nações. O povo estava triste, arrasado, sentia-se desamparado, mas Deus faria esse povo regressar triunfante para a sua terra. O reino seria reunificado. O povo voltaria a ser um único povo. Essa é a conclusão que nós podemos fazer, uma conclusão espiritual dos acontecimentos vistos ali por Ezequiel. A revista também fala sobre as diásporas de Israel. Diáspora é a separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares.
geralmente causado por perseguição política, religiosa, ética ou de preconceito. Na história, existe a separação do povo judeu, que durante alguns séculos se espalhou por todo o mundo. Vamos a uma cronologia dos fatos aqui. Ao sair do Egito, o número do povo de Israel era de cerca de 3 milhões de pessoas. Ao chegar em Canaã, o povo se constituía de 6 milhões de pessoas. O reino é dividido a partir do pecado de Salomão. O reino do norte é invadido pela Síria. O reino do sul é invadido pela Babilônia. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Ciro, o rei persa, autoriza o retorno do povo para sua terra natal. Com a ascensão do Império Medo-Persa, o povo começa a voltar paulatinamente para casa. Em 536 a.C., o rei Ciro permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém a fim de reconstruir os muros da cidade e reerguer o templo do Senhor. Ciro também fez com que fossem entregues aos judeus os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia mandado guardar na casa de seus deuses. E mais, os habitantes do lugar também traziam ao povo judeu objetos de prata, objetos de ouro, fazenda, gados e coisas preciosas, tudo voluntariamente. Na primeira etapa, foi chamada de primeiro êxodo, aconteceu em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. A segunda etapa, também chamada de segundo êxodo, aconteceu em 458 a.C., sob a liderança de Esdras. Aproximadamente 2.000 famílias faziam parte desse grupo. Esse retorno aconteceu no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes I. A terceira etapa e última foi chamada de terceiro êxodo, aconteceu em 444 a.C., sob a liderança de Neemias. Esse retorno aconteceu durante o reinado de Artaxerxes. Ao retornar do cativeiro babilônico, o número da primeira leva era cerca de 50.000 pessoas. O povo permaneceu na terra por cerca de 6 séculos. O número de povo diminuía à medida que desobedecia a Deus e seus mandamentos. O povo ficou ali até o ano 135, quando o imperador romano Adriano, após a terceira revolta dos judeus, fez com que eles fossem embora. As outras duas rebeliões foi a primeira no ano 70, quando os romanos destruíram o segundo templo sob o comando do general Tito. A segunda entre os anos 100 e 110, focando as colônias judaicas do Império Romano. E sobre essa terceira rebelião judaica, existe ainda muita incerteza da causa imediata dessa revolta, pois nós só possuímos documentação esparsa e não contemporânea, além de algumas descobertas arqueológicas nas grutas dos desertos da Judéia. Os judeus foram expulsos de Jerusalém. A cidade foi reconstruída e seu nome mudado para Eólia Capitolina. No lugar do templo do Senhor foi erguido um templo a Júpiter. Os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém. A região recebeu o nome de Síria-Palestina. E depois, apenas Palestina, que traduzido quer dizer terra dos filisteus. Os árabes que vivem hoje nessa região orgulham-se de serem chamados de palestinos. Os judeus ficaram fora dessa região até 1878, quando iniciou o chamado movimento sionista, uma tentativa do retorno dos judeus para Israel. Esse movimento tinha como principal objetivo apressar a vinda do Messias. Em 1882, iniciou-se uma primeira onda de imigração, com os israelitas começando a voltar para suas terras, devido a uma imensa perseguição impetrada pela Rússia. Entre 1914 e 1918 veio a Primeira Guerra Mundial. Israel, que estava sob o poder dos islâmicos, foi libertado pela Inglaterra e pela França. Em 1917, na Declaração de Balfour, se previa a criação do Estado de Israel na Palestina. Mas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, o processo não foi adiante. E durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. A Inglaterra, que estava responsável pela terra que seria de Israel, devido a inúmeras pressões internacionais, negou a entrada dos judeus naquela que seria a sua própria terra. Tendo que voltarem para a Europa, milhões de judeus foram mortos. Muitos judeus conseguiram abrigo oferecido por vários países que os acolheram. O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, foram países que acolheram os judeus. Mas a imensa maioria foi morta lá
na Europa. Esse período foi conhecido como Holocausto, onde milhões de judeus foram mortos nas mãos dos nazistas. Em 1947, uma resolução do Conselho Mundial de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, depois de uma primeira Assembleia Geral da organização presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Veja só que o Brasil, ele também está no centro dos acontecimentos de Israel. Oswaldo Aranha, ele liderou a reunião que permitiu a Israel ter novamente o seu Estado, novamente a sua pátria. Tanto os israelitas como palestinos, povos árabes, poderiam fazer a partilha da terra e terem ambos uma nação soberana. Eles deveriam partilhar aquela terra e ali viverem harmoniosamente, pacificamente, sem nenhum problema. Só que isso não aconteceu. Os árabes não aceitaram a proposta da partilha, mas Israel, tomando para si o direito concedido pela ONU, proclamou o seu próprio território. Então hoje ali na Palestina nós temos uma briga, é um barril de pólvora ali, né? Vizinhos islâmicos e israelenses até hoje estão ali em contínua tensão. Felizmente hoje está apaziguado ali, mas é um barril de pólvora, porque Israel tem o seu território hoje, promessa de Deus, promessa cumprida nesse caso. A promessa de Deus da restauração espiritual de Israel ainda vai acontecer, mas a restauração física, a restauração nacional já aconteceu, porque o Israel está no seu território. Israel é uma nação, e essa nação, ela é reconhecida por todas as demais nações, não necessariamente benquista, não necessariamente amada, mas é reconhecida pelas nações. Hoje Israel tem a sua nação, tem o seu território. A restauração nacional já aconteceu. Agora falta acontecer a restauração espiritual. Em 14 de maio de 1948, então é feita a proclamação do Estado de Israel. Israel que ficou sem pátria por cerca de 2.000 anos. Por 2.000 anos o povo vagando, o povo andando de um lado para o outro, retorna para a sua pátria. Mas muitos judeus ainda hoje estão fora da pátria. Hoje no mundo todo nós temos muitos e muitos e muitos judeus que ainda não retornaram para a sua pátria. Mas a restauração nacional aconteceu e a restauração espiritual, quando vai acontecer? Quando o Messias voltar. Quando Jesus voltar com a igreja, porque Israel um dia vai chegar à conclusão que aquele que veio até a terra e foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, é o Messias que eles esperavam. Então, quando o povo de Israel realmente reconhecer Jesus como Messias, quando o povo de Israel entender que o anticristo, que vai querer governar, que vai querer tomar conta do trono ali no templo, quando o povo entender que esse é um farsário, e esse farsário se revoltar contra Israel, Israel pedir a Deus livramento, Deus vai enviar o seu filho, que voltará agora majestoso para lutar pelo povo de Israel. Então vai ser ali o reconhecimento do Messias. Será a restauração espiritual de Israel. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua curtida, muito obrigado pelo seu comentário. Se gostou do vídeo, encaminhe ele para outras pessoas. Se gostou do vídeo, compartilhe ele. Isso para nós é um grande prazer. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.